De acordo com um levantamento divulgado pelo Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População de Rua, da Universidade Federal de Minas Gerais, o número de pessoas em situação de rua no Brasil chegava a mais de 327 mil no final de 2024, mostrando um aumento de 25% em relação a 2023. O decreto número 7.053, de dezembro de 2009, institui a Política Nacional para a População em Situação de Rua, que tem como um dos seus objetivos assegurar o acesso amplo e seguro aos serviços que integram as políticas públicas de saúde, educação e lazer. Meu nome é Lisandra de Oliveira e esse é mais um episódio do Ciência em Prática. Hoje recebemos uma pergunta do ouvinte Cauã. Então, Cauã, qual a sua dúvida? Olá, meu nome é Cauã, sou morador de Santa Cruz e eu queria saber quais dispositivos de saúde podem ser implantados na rua para atender essa população em situação de rua. Para responder a sua dúvida, Cauã, nós convidamos Fabiana Ferreira Koopmans, professora adjunta do Departamento de Enfermagem em Saúde Pública da Faculdade de Enfermagem da UERJ. Fabiana é pró-cientista do projeto Cuidar das Pessoas em Situação de Rua, uma análise das práticas de saúde no município do Rio de Janeiro. Então, professora, quais dispositivos de saúde as pessoas em situação de rua têm disponíveis? Calma, olha só. Em Santa Cruz tem um dispositivo que é o consultório na rua, tá? Ele fica ali em Antares. Existem, eu acho que hoje no Rio de Janeiro, 13 consultórios na rua, tá? Consultório na rua é tipo, antigamente falava consultório de rua. Hoje não, é consultório na rua. É uma equipe multidisciplinar com médico, enfermeiro, assistente social, dentista, psicólogo, tá? E tem os agentes, tipo agente comunitário de saúde, só que é o agente de rua, que a gente chama. Essa equipe, ela atua com as pessoas em situação de rua. Geralmente, essa equipe, ela fica dentro de uma unidade básica de saúde, que é aquelas unidades básicas de saúde tradicionais. Mas essa equipe, ela atende pessoas de vários bairros, de cada área programática, que o Rio de Janeiro é todo dividido em áreas programáticas. Então, essas pessoas, elas atendem as pessoas em situação de rua, mas atende assim, numa visão ampliada. Ela não vai ver só a questão da saúde. Se precisar de um documento, se precisar de apoio para buscar a família, sabe? Se precisar de a questão psicológica. Então, é uma equipe ampliada atuando com as pessoas em situação de rua. Mas toda pessoa em situação de rua, ela pode e ela deve ser atendida em qualquer unidade básica de saúde. Não só unidades básicas de saúde, como emergência, hospitais, maternidades. Então, quando há uma demanda, toda pessoa em situação de rua, ela vai ser atendida naquela unidade básica mais próximo que ela está, né? Eu sei que as unidades básicas de saúde geralmente trabalham com residência, com, né, o endereço. Mas, nesse caso, não pode ser exigido isso, tá? Tem que dar, o acesso ele tem que ser para todos. Então, inclusive para as pessoas em situação de rua. Faz todo sentido quando pensamos que a criação do SUS foi para justamente garantir o acesso integral, universal e gratuito para toda a população do país. Você citou que a cidade do Rio de Janeiro é dividida em áreas programáticas e a sua pesquisa tem como objetivo analisar as práticas de cuidado a pessoas em situação de rua desenvolvidas na área programática 2.2, que abrange a região da UERJ. No momento, como é feito o atendimento dessas pessoas? Então, aqui na área programática 2.2, que é aqui da UERJ, tá? Ela engloba aqui Vila Isabel e Tijuca. Né, pega assim essa parte aqui de Vila Isabel e também a Tijuca ali, toda a área da Tijuca, Maracanã. E nós hoje, já há 2 anos, nós temos, um pouquinho mais de 2 anos, nós temos o consultório na rua aqui da Tijuca. Então ele já também está fazendo o cadastramento das pessoas em situação de rua aqui dessa área e faz o atendimento. Faz até um atendimento aqui na região do metrozinho. Eles estão, acho que toda terça-feira, ali que tem uma grande quantidade de pessoas em situação de rua.
Eles fazem um atendimento ali também. Eles fazem um atendimento junto. Eles estão localizados ali na Rua do Matoso, que é o SMS Hélio Pellegrino, Centro Municipal de Saúde Hélio Pellegrino. Eles ficam ali, mas eles vão articulando com todas as outras unidades básicas de saúde, como a unidade básica de saúde ali da Tijuca, ali perto da Praça Sans Pena, que é a Heitor Beltrão. Tem uma outra aqui no final da 28 de setembro, lá no final, Maria Augusta Estrela. Então, toda essa articulação com as unidades básicas e com as pessoas em situação de rua, eles vão fazendo essa articulação. Principalmente até para promover o acesso dessas pessoas às unidades básicas de saúde. Professora Fabiana, apesar de ter garantido por lei o atendimento nas unidades básicas de saúde, as pessoas em situação de rua podem ter algumas dificuldades por conta dos estigmas, preconceitos e, mesmo não sendo obrigatória, pela falta de documentação. Então, para que esse acolhimento ocorra de maneira digna e respeitosa, quais elementos são necessários? Não tem que ter nenhum impeditivo. Tá? Em 2 unidades básicas de saúde aqui da região. E essas equipes, elas não são equipes do consultório na rua. Então, a gente acaba vendo que há uns impedimentos, até porque o profissional ainda não está sabendo como trabalhar com essa pessoa que mora na rua. Então, às vezes, quer ver um exemplo? Isso apareceu na pesquisa, né? As pessoas acabam exigindo um documento, né? O CPF, né? Você vai em qualquer lugar, qualquer unidade. Qual é o seu CPF? Só que essa pessoa que mora na rua, muitas vezes, esse CPF já se perdeu. Qualquer documento, uma identidade, você vai ver que isso vai se perdendo. Vai se perdendo porque, assim, quando aparecem aquelas equipes de recolhimento, recolhem mesmo cobertor, tudo que é da pessoa em situação de rua, às vezes até pela própria prefeitura como uma questão de limpeza daquela área, com isso leva os documentos das pessoas que têm. Então, eles perdem. E a questão até de quando você exige um documento ou um número de CPF, de identidade de uma pessoa para atendimento à saúde, isso acaba sendo um impedimento do acesso dessa pessoa à unidade básica de saúde. Isso não deve ocorrer, principalmente com as pessoas que moram na rua. Infelizmente, algumas pessoas podem agir em desacordo com a sua função. Pensando aqui, você falou sobre a falta de preparo de alguns profissionais de saúde na hora do atendimento a essas pessoas. Eu lembrei que uma professora, que também é jornalista na Fiocruz, mostrou para a gente uma reportagem da revista Hades, que acompanhou uma equipe do consultório na rua. Em um certo momento, eles recebem uma ligação de uma profissional falando que tinha uma pessoa com cara de morador de rua na unidade em que ela trabalha. A equipe ficou preocupada com o tom usado por ela. Por isso, a minha pergunta é justamente para saber como é feita a capacitação dos profissionais da saúde, principalmente da enfermagem, para trabalhar com pessoas em situação de rua e como a sua pesquisa identifica essa relação entre os profissionais de saúde e as pessoas que vivem nas ruas. Ótimo que você está trazendo. Isso também aparece no resultado da pesquisa, tá? Assim, os próprios profissionais, eles falam da dificuldade que eles têm de atender a pessoas em situação de rua, promover o cuidado, sabe? A dificuldade deles entenderem até a fala do que eles realmente querem, sabe? Qual é a demanda, por que eles estão chegando ali na unidade, né? Fora o preconceito que ainda existe das outras pessoas que estão lá na unidade básica de saúde também em atendimento e que não são pessoas em situação de rua, que também não querem que aquela pessoa em situação de rua esteja ali. Porque geralmente ela tá fedendo, né? A vestimenta dela não é igual a das outras pessoas. Geralmente eles querem procurar um banheiro com uma ducha para tomar banho, que isso não é ofertado suficiente, tá? Aqui, pelo menos no Rio de Janeiro, e em várias regiões dessas pessoas que moram na rua. Geralmente eles vão também para buscar água. Estão com a garrafinha deles lá vazia, aí eles querem ir no bebedouro que tem na unidade básica de saúde, encher a garrafa d'água. Você imagina esse calor que a gente enfrentou, como é que foi para a pessoa que mora na rua, né? Então são questões básicas e que ainda os profissionais que trabalham muitas vezes nas equipes tradicionais, né, de postos de saúde, no hospital também,
eles não têm ainda essa capacitação e esse entendimento de como trabalhar com a pessoa que mora na rua, sabe? E eles dizem mesmo, às vezes a gente tem também um certo preconceito com aquela pessoa, a gente dificulta o atendimento. Na pesquisa, até o próprio racismo, eles falam que essas pessoas sofrem também dentro das unidades básicas de saúde, porque se a gente olhar mesmo, a maioria dessas pessoas são pretas e pardas que estão na rua, então ainda tem essa questão do racismo. Então, assim, tem várias questões que os profissionais hoje, que estão nas unidades básicas de saúde tradicionais, precisam de capacitação, tá? Essa capacitação vem de onde? Vem da gestão. A gestão, ela precisa hoje ainda promover capacitação de promover o acesso. Esse acesso mesmo, assim, essa entrada na unidade básica de saúde, ela tem que ser universal para todos, independente de se a pessoa mora na rua ou não. E como promover esse cuidado? Como fazer essa escuta, sabe? Será que tem que ter empatia? Tem que ter empatia, né? Tem que ver quem é aquele outro. Então, assim, não é uma questão fácil. Isso a gente não trabalha muito. A empatia trabalha, mas a gente vê que a maioria das formações ainda precisam estar mais abertas. Os cursos de formação em saúde precisam muito ainda conversar e, de certa forma, formar esses profissionais para estarem mais abertos ao outro. O que aquele outro tem como demanda? O que aquele outro realmente necessita? E não somente trazer tipo um cardápio fechado. Olha, a gente tem aqui uma consulta de hipertensão, aqui tem a vacinação, mas às vezes aquele outro só quer realmente a comida, água, um banho, sabe? Uma questão que a gente não sabe, às vezes, como lidar na unidade básica de saúde, mas significa saúde, sabe? Eu acho que quando a gente olha e vê que as demandas são ligadas à questão de comida, à questão de acesso a banho, essa pesquisa é uma etnografia, então a gente foi acompanhando, tem uma questão de um banho, uma confusão que aconteceu numa unidade básica de saúde, porque a pessoa queria tomar um banho e estava tentando tomar um banho na pia do banheiro. Você imagina a confusão que foi. A necessidade dela era aquela. E ela dizia, eu tô há 7 dias sem tomar um banho. Eu preciso tomar um banho, preciso molhar. Eu tô precisando de um banho. Se a gente olha para o Rio de Janeiro e vê essa crise climática que a gente está vivendo aqui, ainda num calor, né, de quase mais de 40 graus, você imagina essa pessoa que mora na rua, o que para ela significa uma água, né? Um pouco de água, uma água para se molhar, uma água para beber. Então, assim, são questões que a gente vai precisar conversar muito, são questões que a gente vai precisar de muita capacitação profissional, de mais pesquisas também, sabe? De mais até legislações que garantam direitos a essas pessoas que moram na rua. Talvez seja isso que a gente ainda precisa avançar. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania lançou o plano Ruas Visíveis, pelo direito ao futuro da população em situação de rua, que contempla medidas desenvolvidas a partir de 7 eixos, entre eles assistência social e segurança alimentar, cidadania, educação e cultura, além da saúde. A Prefeitura do Rio de Janeiro assinou o termo de compromisso no ano passado e tem como ações previstas o programa Moradia Cidadã e o Ponto de Apoio na Rua, que oferece serviços como a lavagem de roupas, banheiros e bebedouros. Professora, esse é um exemplo de plano proposto pelo poder público e que tem como objetivo ajudar essas pessoas. Mas falando especificamente do seu trabalho, quais projetos são desenvolvidos a partir da sua pesquisa pelos seus alunos? Esse projeto aqui pela UERJ, que é um projeto grande sobre cuidar de pessoas em situação de rua. Então, a gente desenvolve esse projeto aqui na área programática 2.2, tá? E daí tem um projeto PIBIC, que é onde tem os meus alunos, né? Então, tem os alunos do PIBIC, que são alunos que desenvolveram a pesquisa também, fazendo as entrevistas, acompanhando as pessoas em situação de rua. Outros projetos foram desenvolvidos com residentes da Residência de Enfermagem e Saúde da Família aqui da UERJ. Eu tive 4 residentes que também trabalharam essa questão com as pessoas em situação de rua. Elas atenderam essas pessoas nessas unidades básicas tradicionais. Então, teve uma até que desenvolveu, junto com a equipe da unidade, um grupo de educação em saúde somente com pessoas em situação de rua. E foi bem interessante, sabe? Ela até depois defendeu o trabalho dela.
falando dessa atuação. Sempre, eu acho que era numa quinta-feira pela manhã, toda quinta-feira pela manhã, ela se reunia junto com uma equipe para atendimento a essas pessoas. Então, eles vinham com demandas diversas. E foi bom para fazer vínculo, foi bom para conhecer essas pessoas, quem são eles, sabe? Quais são as demandas que eles têm, quais são as necessidades de saúde, de que forma a gente pode trabalhar. Então, assim, questões até como tuberculose, melhor adesão ao tratamento da tuberculose, sabe? Até questões mesmo básicas, assim, que a gente às vezes nem pensa, mas assim, vamos fazer uma confraternização, sabe? Vamos levá-los ao cinema, né? Quantas pessoas assim nunca foram ao cinema? Então, vamos lá, nessa quinta-feira, vai todo mundo ao cinema junto, porque imagina o preconceito que é chegar um grupo de pessoas em situação de rua no cinema. E elas promovendo cultura. Isso é promover cultura. E cultura também é saúde, sabe? Então, assim, elas foram desenvolvendo essas ações com essas pessoas em situação de rua. O legal também é isso, assim, que eu acabei vendo. Muitas dessas alunas que passaram, hoje estão trabalhando com pessoas em situação de rua. Tá? Hoje eu tenho 3 alunas trabalhando com pessoas em situação de rua. Então, assim, é muito legal você ver aquela mudança também de chave que deu no aluno, sabe? Durante tá no projeto, atuando, né? E depois ela já tá empregada, assim, trabalhando com cuidado a pessoas em situação de rua. Acho que, assim, foi uma das coisas que mais me alegrou aqui internamente, quando eu comecei o projeto, e depois vê-las atuando e elas felizes naquilo que estão fazendo. Então, isso me traz muita felicidade, assim. Cauã, como a professora Fabiana explicou durante a nossa conversa, um dispositivo que já existe para o cuidado da saúde das pessoas em situação de rua é o consultório na rua, que inclusive está disponível aí em Santa Cruz. Mas é importante lembrar que essa população pode e deve ser atendida em qualquer unidade de saúde mais próxima, com respeito e dignidade, afinal o SUS é para todos. Gestores, invistam na capacitação de suas equipes de saúde. Agradecemos pela tua pergunta e pela participação da professora Fabiana Ferreira Kupmans, do Departamento de Enfermagem em Saúde Pública da Faculdade de Enfermagem da UERJ, que aceitou participar da nossa conversa. Obrigada, professora! Então, eu quero agradecer a todos que ouviram, né, nosso bate-papo, nossa conversa. E queria também pedir, assim, a todas as pessoas, né, que tivessem um pouco de empatia. Empatia, realmente. Um olhar diferenciado. E tem uma entrevista que me marcou muito. Era uma profissional virou e falou assim: eu acho que a gente precisa ter esperança. Esperança de dias melhores, esperança que a vida possa melhorar um pouco para todos. E principalmente para as pessoas que estão em situação de rua. Então, assim, agradeço muito a todos que ouviram a entrevista. E você continue sintonizado na Rádio UERJ e até a próxima! Ciência em Prática. Produção, Rádio UERJ. Apoio, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, e Divulgação Científica da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. Realização, Centro de Tecnologia Educacional da UERJ.